No bloco anterior, com certeza você já ouviu falar que é um problema bem comum de saúde. E nessa última sexta-feira foi comemorado o Dia Mundial da Trombose, para conscientizar as pessoas e fazer com que elas se previnam contra a doença. Quer saber como? Confira agora. Todos os anos aqui no Brasil, cerca de 180 mil pessoas são diagnosticadas com trombose. O assunto é tão comum e tão sério que tem campanhas específicas para debater o tema e conscientizar sobre essa doença para toda a população. Por isso que a gente convidou o cardiologista, o Dr. Valério Vasconcelos, para conversar com a gente sobre o assunto e esclarecer todas as dúvidas de algo que é comum e, ao mesmo tempo, muita gente desconhece, não é isso? Quem é o público mais atingido com a trombose? Exatamente, é uma data importante de conscientização, como você muito bem colocou, e o público mais atingido são as pessoas mais idosas, as pessoas que estão sedentárias, aquelas pessoas que têm imobilidade, como pessoas portadoras de problemas cardiovasculares e até mesmo problemas ortopédicos. Elas são pessoas que estão com maior chance de terem o problema. E pode ser hereditário? A trombose, chamada trombose venosa profunda, ela acontece quando a pessoa pode ter uma condição genética, que favorece isso, mas também ela está relacionada à imobilidade. Então, os idosos, os que têm alguma cardiopatia, aquelas pessoas que têm alguma imobilidade, que passam por um procedimento cirúrgico, elas têm uma chance maior, né? Mas tem aquelas pessoas que têm a condição genética. E como surge no nosso organismo esses trombos, né, que são tão assustadores e que podem, inclusive, causar a morte? O trombo, diante de uma condição que favoreça o aparecimento da trombose, você vai ter a formação deste coágulo lá na veia. Esse coágulo, ele vai obstruir a circulação. Lembrando que a circulação, normalmente, ela se faz com o bombeamento do sangue, né? O sangue que o coração, quando se contrai, manda pelo sistema arterial e volta para o coração para ser oxigenado, passando pelo pulmão antes, através do sistema venoso. Então, esse sistema venoso ele vai ser bloqueado e, dependendo do lugar onde ele é bloqueado, ele vai dar algum sintoma naquele lugar. Então, sintoma como, por exemplo, se for uma perna, vai ter um aumento do volume, nessa perna pode ficar inchada, edemaciada, que é o termo científico, vai ter esse inchaço, vai ter dor, vai ter vermelhidão muitas vezes e um empastamento lá no lugar, no músculo, na musculatura. E este trombo, ele tem como você fazer com que haja uma desobstrução através de medicamentos e, com isso, reestabelecer a circulação, para evitar justamente que é uma das complicações da trombose venosa profunda, né, que é a TVP, que é justamente a embolia pulmonar, quando este coágulo ele se desloca para o pulmão, levando a embolia pulmonar, que pode ser fatal. Então, a ação, doutor Valério, diante desses sintomas, ela tem que ser rápida, o socorro tem que ser imediato. Exatamente. Então, diante de uma suspeita, você tem que agir logo, diagnosticar através de um exame clínico, né, observando, né, a perna, por exemplo, se o caso surgiu na perna, e com isso fazendo um exame que muitas vezes é o Doppler, né, esse exame vai diagnosticar esta condição clínica e com isso você vai instituir a terapêutica para restabelecer o fluxo sanguíneo lá, melhorando a sintomatologia e evitando a complicação maior, que é a embolia pulmonar. E aí, depois da trombose, a rotina tem que mudar, né? Para poder isso não acontecer novamente. Exatamente. Depois da trombose, você diagnosticando o que causou aquela trombose, por exemplo, se existe uma condição genética, você vai fazer com que essa pessoa, após o diagnóstico, use uma medicação para evitar uma nova trombose. Se existe uma condição clínica que favoreceu uma outra que não seja genética, tratar esta condição. E se existem fatores de risco, como, por exemplo, pessoas que são sedentárias, tabagistas, pessoas que usam hormônios, então você vai fazer com que essa pessoa volte a fazer uma atividade física, evite o tabagismo, procure evitar o uso de hormônios. Pessoas que são fumantes, a gente pede que pare de fumar, que se hidratem. E aquelas pessoas, por exemplo, que viajam muito, principalmente, a gente conhece essa síndrome da classe econômica, que você passa muito tempo parado no avião, isso favorece também. Então,
então que durante o voo, que essas pessoas se levantem em algum momento e caminhem para evitar a formação de um trombo. Pois é, a doença não é padrão, né, como várias outras. E aí, com relação a essa questão da viagem, muita gente adquire meias de compressão para poder poderem viajar, né, de forma mais tranquila. Realmente, esses acessórios, eles funcionam? Funcionam. Então, após indicação médica, a pessoa utiliza a meia, além de outras coisas, como, por exemplo, hidratação, a pessoa procurar caminhar, se levantar durante o voo e andar, associada à meia, como você falou, e isto vai fazer com que haja uma chance menor dela ter uma trombose venosa profunda. E aí, como a gente sabe que para que o coração se mantenha saudável por muito mais tempo, tem que ter qualidade de vida, né? Tem que ter atividade física, alimentação também balanceada. E o que a gente pode, com relação ao consumo, né, de alimentos, pode aumentar na nossa dieta para que o nosso coração fique ainda mais saudável? De forma geral, a gente orienta que as pessoas se hidratem, procure evitar álcool em excesso, evite cigarro também, procure comer uma alimentação com equilíbrio, balanceada, privilegiando frutas, legumes e evitando as gorduras e comidas salgadas. E agora a gente vai conhecer um pouco da AIMA, Associação Integrada Mães de Autistas, que funciona lá no bairro do Geisel, aqui em João Pessoa, há 5 anos, dando assistência às crianças com autismo e também aos familiares. O projeto é lindo e você confere tudo agora. Abraçar a família com criança autista sem julgá-las e ofertar apoio multidisciplinar para ajudar no desenvolvimento da criança são princípios que norteiam a criação da AIMA, Associação Integrada Mães de Autista. Elaine Araújo e o marido Paulo de Paula são os fundadores da ONG, que foi criada pela necessidade do estudo sobre o espectro, já que Lucas, filho do casal, é autista. No início, quando nós recebemos o diagnóstico do meu filho, nós fomos em busca de tratamento, que você se encontra desesperado no momento. Então foi essa busca que nos levou a fundar a IMA. Umas vezes a gente esbarra na falta de vagas, né, em listas de esperas enormes, que duram mais de 1 ano, e outras vezes no financeiro mesmo. Então, juntando tudo isso, nós pensamos, eu, meu esposo e minha família, não, vamos somar e vamos juntar algo que a gente consiga ser acessível para as pessoas que não têm uma condição financeira tão legal e que isso não seja só para a criança com autismo, porque o autismo ele atinge toda a família. A entidade, que funciona há 5 anos no bairro do Geisel, atendendo cerca de 130 famílias, oferece serviços gratuitos como de fonoaudiologia, terapia, nutrição, educação física e ainda faz o acolhimento psicológico dos pais e mães. Essa é uma sala que nós criamos justamente para esse atendimento, para esse acolhimento às famílias que chegam aqui, deixa a criança na terapia e sobe para ter algum momento proporcionado para eles. Seja com a psicologia, seja com a educação física, a gente proporciona esse momento. A Fabrícia é a mãe do Miguel e contou como encontrou a ONG, que hoje ajuda bastante no desenvolvimento intelectual do filho. Vi muito desenvolvimento de Miguel depois que ele veio para cá, e sem contar que é uma equipe maravilhosa, acolhedora. São 20 profissionais especialistas atendendo cerca de 32 crianças por turno. No mês, a instituição atende, em média, 640 crianças. No fim dos atendimentos, os pais sempre ficam sabendo do resultado das terapias e dos avanços dos filhos. Importante momento que dá mais segurança ao pai assistido pela instituição. No final de cada atendimento, nós realizamos um feedback com os pais, trazemos a criança para o outro profissional e já damos o feedback para os pais. Para falar realmente como foi o dia da criança, né, com o terapeuta, falar como está a evolução, o que tem que ser trabalhado em casa, porque tem que ser uma continuidade, né? Terapia, os terapeutas, família e escola. A ONG busca avançar cada vez mais para garantir mais acessibilidade a serviços importantes para as crianças. Um deles é o consultório odontológico, que já tem espaço para funcionar, restando apenas a liberação de uma emenda parlamentar para comprar os equipamentos. A ONG aplica a terapia ABA, que ajuda a lidar com comportamentos desafiadores, principalmente em momentos de crises, como explica o especialista.
nós visamos sempre a generalização, que é justamente trabalhar as habilidades comportamentais e cognitivas aqui na associação, na terapia, e que eles possam levar essas habilidades para o mundo exterior, para fora. Por quê? No dia a dia, a gente sabe que existem diversas questões que precisam ser aprendidas, como, por exemplo, questão da alimentação, como, por exemplo, ir no mercado, comprar alguma coisa. Então, a gente trabalha aqui focado nas atividades da vida diária, que justamente vai gerar mais independência e autonomia para que eles consigam ter uma vida melhor, e não só para eles, mas também para toda a família. E que tal aprender agora uma receita deliciosa para fazer ainda esse final de semana? Quem conta tudo pra gente, os ingredientes e o modo de preparo, é a repórter Sabrina Barbosa. E ela passou bem, viu, com esse prato que se chama nuvem de camarão. Tudo com camarão é delicioso. Eu não lembro bem de ter comido essa receita, então acho que eu vou aprender junto com vocês para fazer, quem sabe, ainda hoje. Vamos conferir. Vamos hoje aprender a fazer nuvem de camarão. Já imaginou como é que era esse prato tão delicioso? A Elaine dos Santos está aqui comigo, é quem vai me contar essa novidade, porque é um dos pratos mais pedidos aqui no restaurante. Nuvem de camarão, como é que é isso? De onde surgiu essa receita? Há quanto tempo você prepara, Elaine? Essa receita ela surgiu inspirada no tão famoso soufflé, omelete. Então eu fiz a junção dessas receitas do soufflé e do omelete e criei essa receita que é a nuvem de camarão, né? Então ela é leve, delicada, né, a massa, super saborosa, e eu tenho certeza que vai ser sucesso em casa aí para os telespectadores. É fácil de fazer? Super fácil, prático, e o bom dela é que ela é bem versátil. Hoje eu estou fazendo com camarão, mas o pessoal aí em casa pode fazer com qualquer outro tipo de proteína. O atum, o franguinho, carne moída, então pode usar a imaginação. Então vamos ao passo a passo. Primeiro aqui a separação dos ingredientes. O que é preciso para essa receita, Elaine? Eu vou iniciar agora com o recheio, por quê? Porque eu preciso trabalhar com ele frio, né? Então enquanto o recheio esfria, a gente depois vai preparando a massa. Vou colocar aqui azeite ou óleo, né? Para aquecer na frigideira. Mede umas 2 colheres de sopa. E eu preciso dessa panelinha bem aquecida, que é para eu colocar a cebola e o alho para fritar, deixar ele bem douradinho, para ir acrescentar o camarão, tá? Para fazer a receita, você vai precisar de 5 ovos, 1 colher de sopa de farinha de trigo, 300 gramas de filé de camarão, 1 cebola, coentro, cebolinha e pimenta do reino a gosto, além de sal, 3 dentes de alho e 100 gramas de queijo mussarela. Eu vou estar E aqui a gente vai deixar dourar bem isso aqui, murchar bem a cebola. Para garantir que a cebola, o alho, solte bem o sabor, para deixar o nosso camarão bem aromático, bem saboroso. Depois que a cebola e o alho estiver bem douradinho nessa textura aqui, nesse ponto aqui, ó, bem caramelizado, a gente vai colocar o nosso camarão. Esse camarão, nada mais, eu coloquei nele só sal, pimenta do reino, tá? E um pouquinho de páprica, que é para dar aquela corzinha. Aí aqui eu vou deixar ele assar por mais alguns minutinhos. Importante não deixar passar muito tempo, senão o camarão ele vai perder a textura de macio para borrachudo, aquele aspecto borrachudo. Então é bom deixar ele aqui no máximo durante 5 minutinhos. Aqui tem 3 pimentinhas de cheiro cortadinha, que eu sempre gosto de estar usando nas minhas receitas, porque dá aquele sabor a mais, né? Aqui é cebolinha. Aí todos esses é a gosto, tá, gente? Então aqui eu só vou deixar refogar mais alguns minutinhos e colocar para esfriar esse nosso recheio pra gente tá preparando a massa. Agora, Elaine, me explica direitinho. O camarão tá ali esfriando e a gente vai preparar a massa. Exatamente. Então, uma dica importante para essa receita. Qualquer recheio, tá, gente? Ele tem que estar extremamente frio, temperatura ambiente mesmo, para garantir que sua massa vai ficar com aquela textura nuvem mesmo, bem fofinha, bem leve e macia. Então, vamos lá, né? Então, eu vou precisar aqui das claras. Eu tive que separar as claras das gemas. Muito importante também você peneirar as gemas, tá? Então, o pessoal aí em casa peneira as gemas, separa e a gente vai bater essa clara aqui durante 5 minutos a 6 minutos, até ela virar uma textura daquela clara bem batida, como se você fosse fazer um suspiro, tá?
Você pode observar que a clara está numa textura. Eu queria que o pessoal de casa tivesse aqui para colocar o dedinho para sentir como é fofinho, ó, que fica clara. Então, importante que ela fique nessa textura e ter muito cuidado no manuseio dessa massa para ela não perder justamente essa textura. Aí eu tô vendo, Elaine, que você tem todo um cuidado para mexer, já para não perder a espessura da massa. Esse é o ponto correto? Esse é o ponto correto. É trabalhar ela aqui como se estivesse trabalhando com um bebezinho. Bem delicado mesmo. Para unir todos os ingredientes sem deixar essa massa baixar muito, tá? Agora você vai misturar o camarão que já está temperado e descansado na massa. Exato. Me explica agora essa parte, Elaine. Essa parte agora é a finalização, a parte mais fácil que tem é de assar e finalizar a nossa nuvem, né? Então eu vou colocar aqui óleo. Não chega a ser untada, ela é mais do que untada. Então assim, você coloca umas 3 colheres de sopa. Importante em casa usar uma frigideira realmente antiaderente, né? O pessoal em casa utiliza, tá? Uma forma mais altinha para estar fazendo essa receita que fica mais apresentável o prato. Então a gente vai aguardar ela ficar toda cozidinha, ela vai ficando toda durinha, tá? E a gente vai mostrando aí passo a passo como é o processo dela aí, né? Que vai ficando no ponto certo da gente tirar ela do fogo. Nesse caso, quanto tempo, assim? Ela vai demorar quanto tempo? Eu estou aqui vendo, observando, mas quanto tempo, em média, ela fica pronta? Em torno de 10 minutos ela fica pronta, né? Nesse tamanho aqui. Se o pessoal aí em casa quiser dividir a receita, fazer em pequenas porções, assa mais rápido, né? Aqui eu tô utilizando a minha frigideira, ela completa. Mas aí o pessoal em casa pode fazer em mini porções, também fica bacana. Agora, Elaine, a gente tá vendo aí todo esse processo. A recomendação é que seja no forno convencional, no fogão convencional de casa. Quer dizer, para não utilizar nenhum outro aparelho eletrodoméstico, é isso? Exato, não é bom estar utilizando forninho, nem a airfry, né? Então, utiliza a mesma frigideira e o fogão que vai garantir exatamente essa textura aqui que eu vou mostrar para vocês. Olha só a textura aqui dessa massa, gente, ó. Bem fofinho e delicado, super delicioso. E façam em casa que eu garanto que não vão se arrepender, tá? A receita pronta dá para servir até 4 pessoas. A consistência correta é uma massa douradinha e com aspecto de fofa. E o programa de hoje foi muito bom, né? A gente aprendeu a fazer nuvem de camarão. Também aprendemos a combater a violência doméstica e ainda prevenir a trombose. Pois é, tudo isso no mesmo programa. A gente sempre tem dicas importantes, informações muito boas para você e sua família. Então, se você quiser rever esse programa completo, é só ir lá no canal do YouTube da TV Arapuã para ver tudo isso. E a gente já sabe que a reprise sempre é a partir do meio-dia no domingo. E o programa inédito é no sábado, sempre às 10h30 da manhã. Então não perde, tá? Semana que vem a gente está aqui de volta. Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed João Pessoa não é